Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Solved. O meu nome é Joana Pratas e no vídeo de hoje trago-vos então o caso da Beth Thomas. Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado e sejam mais uma vez bem-vindos para um novo episódio da série Solved. E como eu vos disse então no início deste vídeo, hoje trago-vos o caso da Beth Thomas, também conhecido como a criança psicopata ou a ira de um anjo. Vocês já me pediram este caso imensas vezes e finalmente consegui trazê-lo, portanto estou muito entusiasmada e espero muito que vocês gostem deste vídeo e que achem este caso interessante. É realmente muito interessante, posso desde já dizer isso. E vou também deixar-vos na caixa de descrição o documentário que é então a ira de um anjo, que é então o documentário que fala sobre o caso da Beth Thomas e foi devido a isso que o caso ficou realmente muito conhecido e portanto eu consegui encontrar esse documentário legendado, então vou deixar-vos na caixa de descrição e aconselho-vos realmente muito a verem o documentário para conseguirem então complementar com este vídeo. Mas antes de começarmos com este vídeo, malta, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal para se juntarem aqui à Família Pratas, deixarem o vosso grande gosto para que eu saiba que vocês gostam da série Solved e por fim também de ativar então as notificações para não perderem os próximos vídeos. E agora sim, vamos então passar para o caso de hoje. A Beth Thomas era então uma criança que tinha apenas 1 ano de idade quando perdeu a sua mãe biológica, que infelizmente faleceu, e após isto ter acontecido, a Beth e o seu irmão mais novo, que era então o Jonathan, ficaram com o seu pai biológico. E logo após algum tempo de eles terem ficado com o seu pai biológico, o que aconteceu foi que a Beth e o seu irmão Jonathan foram então adotados em 1984 por um casal que era então o Tim e a Julie, e basicamente o Tim e a Julie estavam casados há 12 anos e infelizmente não conseguiam ter filhos e realmente sentiam que queriam ter filhos, não é? Para partilhar a sua vida e portanto eles queriam realmente adotar crianças e souberam então do caso da Beth e do Jonathan e decidiram então adotá-los. Na altura em que isto aconteceu, a Beth tinha por volta de 1 ano de idade, ok? Porque isto foi realmente pouco tempo depois após a morte da sua mãe e o Jonathan tinha cerca de 7 meses de idade e então quando eles adotaram a Beth e o Jonathan, a Segurança Social na altura disse então que estas crianças eram crianças super normais e saudáveis. No entanto, isso não era bem verdade, ok? Uma vez que eles ocultaram por completo o passado da Beth e do Jonathan. Seja como for, eles conseguiram então avançar com o processo de adoção e eles estavam realmente felizes quando o processo chegou ao fim, que na verdade foi um processo bastante rápido. Aliás, se vocês virem aquele documentário que eu vos disse, eles falam exatamente sobre isso, que foi um processo bastante rápido, que eles na altura até acharam estranho, porque geralmente era um processo lento, não é? E, enfim, acho que todos nós temos essa noção, mas realmente no caso da Beth e do Jonathan foi um processo de adoção muito rápido. E o que aconteceu foi que, passado algum tempo, eles começaram realmente a ficar muito preocupados porque a Beth começou a ter um comportamento realmente muito preocupante. E segundo os seus pais adotivos, a Beth era realmente uma criança extremamente violenta e que recusava qualquer tipo de demonstração de afeto, estão a perceber? Portanto, ela não gostava de dar abraços nem beijinhos, tipo, ela era realmente uma criança muito agressiva e que tinha realmente muita raiva dentro de si e basicamente à medida que os anos iam passando, a Beth ia apresentando comportamentos cada vez mais graves. E alguns destes comportamentos incluíam então a Beth a tentar sufocar o seu irmão mais novo com uma almofada várias vezes, ela inclusivamente chegou a esfaquear o cão que a família tinha e também matou imensos pássaros bebés, estão a perceber? E para além disto tudo, cortou também a cabeça de um colega de escola com um pedaço de vidro e dizia constantemente que queria matar os seus pais adotivos. E eu não estou a entrar em grandes pormenores porque realmente os comportamentos dela eram mesmo péssimos, eram comportamentos mesmo muito graves e, mais uma vez, aconselho-vos muito a verem este documentário que eu vos deixo na caixa de descrição porque, de facto, vocês conseguem perceber as coisas que ela fazia e eu não quero estar a aprofundar demasiado isso aqui no vídeo, simplesmente porque também acho que não existe necessidade disso, ok? Portanto, vou falar de uma forma muito geral, mas só para vocês terem uma noção, chegou inclusivamente ao ponto de ela abusar do seu próprio irmão, ok? E, portanto, devido a isto tudo, não é? E, inclusivamente,
devido ao facto dela estar a abusar do seu próprio irmão, o que os seus pais fizeram então foi trancá-la num quarto sozinha durante a noite, porque eles tinham realmente muito medo que a Beth magoasse a sério o Jonathan. No meio disto tudo, uma coisa que é realmente importante dizer, não é? É que apesar dos comportamentos que a Beth tinha, os pais adotivos da Beth e do Jonathan eram pessoas excelentes, ok? Portanto, eles tratavam muito bem a Beth e o Jonathan e, portanto, tanto quanto eles sabiam, ok, a Beth tinha tido uma infância normal e estava a ter uma infância normal com eles. No entanto, o que eles não sabiam era que isso não era bem verdade, ok? E que isso ia muito para além daquilo que a Segurança Social lhes tinha contado relativamente ao passado da Beth e do Jonathan. Como eu já vos tinha dito, malta, a Beth e o seu irmão perderam então a mãe quando eram muito bebés, e o que aconteceu foi que devido a isso eles ficaram a viver com o seu pai biológico durante algum tempo. E o que aconteceu foi que, guess what? Este homem era uma pessoa simplesmente horrível. E veio-se então a saber que durante o início da sua infância, tanto a Beth como o seu irmão mais novo sofreram muitos abusos por parte do seu pai, ok? Tanto a nível sexual como a nível psicológico, o que é simplesmente horrível. Felizmente isto foi descoberto, ok? Apesar disto ter acontecido durante 6 meses, o que é simplesmente horrível, mas sim, seja como for, ele foi descoberto e obviamente que ele perdeu automaticamente a custódia dos seus filhos, não é? E foi então quando a Segurança Social foi até à casa e retirou as crianças. E após isto ter acontecido, como eu já vos tinha dito anteriormente, a Beth e o Jonathan entraram então para o sistema de adoção e felizmente foram adotados por um casal bastante normal que realmente se preocupava com eles. Mas realmente estas crianças passaram por coisas horríveis, tanto que, só para vocês terem uma noção, quando a Segurança Social foi buscar as crianças para as tirar da casa, o Jonathan foi encontrado no seu berço e basicamente o berço estava todo nojento, ok? Estava cheio de fezes e de xixi, e a Beth não tomava banho há semanas, ok? Já para não falar que eles mal comiam e, portanto, eles na altura foram encontrados em muito má forma, ok? Estavam completamente desnutridos e estavam realmente a precisar de cuidados. Quando os pais adotivos descobriram toda esta história, não é? E aquilo que estas crianças tinham passado, como é óbvio, a partir deste momento tudo começou a fazer sentido, não é? E para eles já fazia sentido o porquê de certos comportamentos que a Beth estava então a apresentar. E esta situação é completamente horrível, não é? Porque estas crianças tinham passado por coisas horríveis e os pais adotivos não faziam a mínima ideia. E foi então em 1989 que o Tim e a Julie decidiram então levar a Beth a uma clínica psiquiatra, não é? Porque eles estavam realmente muito assustados com o comportamento dela, e na altura foram feitos imensos exames, como vocês devem imaginar, não é? E chegou-se então à conclusão que a Beth sofria de transtorno de apego reativo. E esta doença é então um síndrome que impede que a pessoa crie laços afetivos com as pessoas ao seu redor. E este é um distúrbio que afeta especialmente bebés e crianças, ok? Que devido, enfim, à vivência deles não ser normal e não ser positiva, basicamente faz com que estas crianças não consigam criar relações de afeto com as pessoas que lhes são próximas. Na grande parte das vezes acaba por ser, no fundo, uma defesa psicológica que é desenvolvida por estas crianças, não é? Devido a situações de trauma que a criança viveu então no passado ou no início da sua infância. E uma coisa realmente muito curiosa é que esta doença até hoje não tem cura. No entanto, existe um tratamento que permite que estas crianças se desenvolvam normalmente. Isto, obviamente, se for detectado a tempo. Na altura, iniciou-se então uma terapia e o médico que estava a acompanhar este caso era então o Dr. Ken Magid, que teve várias conversas com a Beth e na altura ela tinha apenas 6 anos de idade, ok? E portanto estas conversas estão gravadas e aparecem nesse documentário que eu vos falei no início deste vídeo e portanto é possível ver nesse documentário as conversas que o médico estava a ter com a Beth e, enfim, as coisas que a Beth disse. E, portanto, durante esta altura, a Beth ficou internada e foi descoberto que ela andava a planear o homicídio dos seus pais. Ela confessou, então, que ela tinha tirado várias facas da cozinha e que as escondeu para, efetivamente, avançar com o homicídio dos seus pais e do seu irmão. E, portanto, na altura, a conclusão destas sessões foi que este médico disse, então, que a Beth sabia as consequências das suas ações, ok? Simplesmente, ela não demonstrava qualquer tipo de culpa ou remorso, o que significa que ela tinha noção de que aquilo que ela estava a fazer era errado e que tinha consequências más, mas ela simplesmente não queria saber porque ela não conseguia sentir-se mal com isso, percebem? O que na verdade é algo muito comum em serial killers, como vocês sabem, e portanto, sem dúvida alguma que esta miúda era
enfim, totalmente capaz de ser uma serial killer no futuro. Para além disto tudo, ao longo das sessões de terapia, a Beth falou também sobre os abusos sexuais que sofreu por parte do seu pai biológico, e esta parte é completamente horrível. Não vou entrar em pormenores, vejam o documentário se tiverem interesse, mas realmente é completamente horrível, e ela dizia que tinha realmente muito medo e que cada vez que acontecia ela sentia medo, e que foi devido a isso que ela realmente começou a ter uma grande aversão às pessoas, no geral, e tinha realmente muita raiva dentro de si mesma. E como eu já vos tinha dito anteriormente, ela tinha comportamentos realmente muito graves, e ela não sabia distinguir aquilo que ela podia fazer daquilo que ela não podia fazer, percebem? Ela inclusivamente chegou-se a masturbar em locais públicos, e os seus pais tentaram-lhe explicar várias vezes que ela não podia fazer esse tipo de coisas em locais públicos, ok? Mas ela não conseguia perceber que isto era um comportamento errado, então ela continuava a fazer, e ela na verdade fazia isto todos os dias, o que é realmente preocupante, não é? Tendo em conta que estamos a falar de uma criança de 6 anos e que claramente não tem a mínima noção daquilo que estava a fazer, não é? Houve até um episódio também em que ela chegou a bater com a cabeça do irmão ao ponto de ele ter de levar pontos, e isto aconteceu na cave da casa, portanto ela estava na cave com o irmão estava a brincar, e ela chegou lá e começou a bater com a cabeça dele repetidamente contra o chão, e atenção, estamos a falar de um chão de cimento, e a única coisa que na verdade safou o seu irmão foi mesmo o facto da mãe ter aparecido, porque nestas entrevistas da terapia o médico perguntou-lhe qual era a intenção dela, e ela disse mesmo que a intenção dela era matar o seu irmão. Felizmente isso não aconteceu, porque a mãe chegou a tempo, mas ele levou vários pontos na cabeça e portanto teve ferimentos mesmo muito graves. Seja como for, malta, felizmente, apesar disto tudo, ok, este caso tem um final feliz, porque após muitos anos de terapia intensiva, a Beth conseguiu realmente mostrar que se sentia culpada por ter magoado a sua família, e após esta demonstração de culpa, ela foi então submetida a viver sob um conjunto de regras muito restritas longe da sua família. E então basicamente ela foi viver para um sítio em que as pessoas estavam, eram especialistas nisto, não é? E, portanto ajudavam as crianças a recuperar e a fazerem o tratamento, e então naquele ambiente em que ela tinha de pedir autorização para fazer tudo e mais alguma coisa, ela conseguiu realmente recuperar, e notaram-se realmente grandes desenvolvimentos na Beth. Inclusivamente ela começou a andar na escola e era uma boa aluna, e acabou por aprender a socializar de forma normal, e inclusivamente fez amizades na escola, e posteriormente na sua vida adulta ela acabou por se formar em enfermagem na Universidade do Colorado, o que é realmente muito positivo. Atualmente a Beth viaja pelo mundo inteiro e dá palestras sobre a sua história, na esperança de conseguir ajudar outras crianças que possam estar a passar pelo mesmo, e portanto acaba por ser uma história realmente inspiradora nesse sentido, e que mostra que de facto o tratamento tem resultado. Mas claro que esta doença não tem cura, como eu já vos tinha dito, e portanto muitos especialistas acreditam que a Beth simplesmente aprendeu a reprimir os seus instintos psicopatas, ou seja, é quase como se a consciência dela estivesse a fingir, sabem, estivesse a mentir, e portanto isso impede-a de ser realmente quem ela é, percebem o que eu estou a querer dizer? E realmente a Beth acaba por ser um exemplo, não é, de casos de crianças que, devido à negligência e aos maus tratos, acabam por se tornar assassinos, por assim dizer, porque como vocês sabem é uma coisa bastante comum nos serial killers. Já falei sobre muitos casos de serial killers em que isso se verifica, não é? Portanto, a maior parte dos serial killers tiveram uma infância muito complicada e sofreram realmente muitos abusos, portanto sim, é um caso realmente muito interessante. E este foi então o caso de hoje, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham achado interessante. Finalmente consegui falar sobre a Beth Thomas. É um caso que vocês já me andam a pedir há muito tempo, há mais de 2 anos, pelo menos isso eu tenho a certeza, porque eu já tenho este caso na minha lista há imenso tempo, e finalmente consegui trazer. É sem dúvida alguma um caso muito interessante. Desculpem por estar a repetir a palavra, já sei que alguém vai dizer: Joana, repetes tanto, eu sei, desculpem, ok? Mas estava a dizer que é um caso realmente muito interessante, no sentido em que nós conseguimos realmente perceber que
existem muitos assassinos que são assassinos porque infelizmente passaram por abusos durante a sua infância e é realmente muito triste. No caso da Beth houve um final feliz porque realmente ela teve o tratamento necessário e conseguiu recuperar no sentido em que, atenção, ela continua a ter a doença, mas realmente consegue controlá-la, ok? E realmente no documentário vê-se que ela sente-se muito culpada quando depois no final se fala sobre a sua família e aquilo que ela fez. Ela começa a chorar e fica realmente muito incomodada com aquilo que ela fez e, portanto, não sei, acho que é realmente muito interessante este caso devido a isso e espero que vocês tenham achado o mesmo. Digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês acham. E antes de ir embora então, malta, não se esqueçam, muito importante, deixarem o vosso grande gosto para eu saber que vocês gostaram deste vídeo, de subscrever ao canal se são novos por aqui e por fim de ativarem também as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!